O Mágico de Oz. O Ciclone. Dorothy vivia num lugar em meio às grandes campinas do Kansas, com o tio Henrique, que era fazendeiro, e com tia Emma, sua mulher. A casa deles era pequena porque os toros de madeira com que foi construída tiveram que ser carregados em carroças por muitas milhas. A casa tinha 4 paredes, assoalho e telhado, que formavam um cômodo. Nesse cômodo havia um fogão enferrujado, um armário para os pratos, uma mesa, 3 ou 4 cadeiras e as camas. Num canto ficava a cama do tio Henrique e da tia Emma, no outro a cama de Dorothy. Não havia sótão nem porão, só um buraco pequeno, cavado no chão, chamado Porão do Ciclone, onde a família podia ficar no caso de surgir um daqueles furacões fortes o bastante para destruir qualquer construção que tivesse em seu caminho. Entrava-se no buraco pequeno e escuro, passando por um alçapão e descendo por uma escada. Quando Dorothy saía à porta e olhava em volta, a única coisa que via, para onde quer que olhasse, era a grande campina. Nenhuma árvore ou casa quebrava a planura da região, que tocava os limites do céu em todas as direções. O sol tinha cozido a terra, arada, transformando-a numa massa cinza e gretada. Nem mesmo a grama era verde, pois o sol queimará as longas folhas até elas ficarem da mesma cor cinza que havia em toda parte. A casa fora pintada uma vez, mas o sol queimará a pintura, cobrindo-a de bolhas. As chuvas lavaram-no, e agora a casa estava tão desbotada e cinzenta como tudo mais. Quando tia Emma chegou para morar ali, era uma mulher jovem e bonita. O sol e o vento também a transformaram. Eles tiraram o brilho de seus olhos, que ficaram de um cinza suave. Tiraram ainda o vermelho de suas faces e lábios, que também ficaram cinzentos. Ela era magrinha e fraca, e agora nunca ria. Quando Dorothy, que era órfã, veio ficar com ela, tia Emma ficou tão assustada com o riso da criança que tinha vontade de gritar e pôr a mão no coração toda vez que a voz alegre da menina chegava aos seus ouvidos. E ainda hoje ela se espantava de que a menina pudesse encontrar alguma coisa de que achar graça. Tio Henrique não ria nunca. Ele trabalhava duro de manhã à noite e não sabia o que era alegria. Também ele era cinza, desde as longas barbas até as botas rústicas. Tinha uma aparência séria e severa e raramente falava. Era Totó que fazia Dorothy rir e livrava de ficar tão cinza como tudo em volta. Totó não era cinzento, era um cachorrinho preto, com pelos longos e sedosos, e olhinhos pretos que piscavam alegremente, de um e de outro lado do focinho pequenino e engraçado. Totó brincava o dia inteiro, e Dorothy brincava com ele e o amava muito. Hoje, porém, eles não estavam brincando. Tio Henrique estava sentado na soleira da porta e olhava o céu ansiosamente. Este estava mais cinza que o de costume. Dorothy de pé, à porta, também olhava o céu, carregando Totó nos braços. Tia Emma estava lavando os pratos. Vindo do distante norte, eles ouviram o fraco lamento do vento. Tio Henrique e Dorothy vinham onde as longas folhas de relva dobravam-se em ondas que se adiantavam à tormenta. Ouviram então um assobio agudo vindo do sul. Quando eles voltaram os olhos para lá, viram ondas de relva que vinham também daquela direção. De repente, tio Henrique levantou-se. Está vindo um ciclone, Emma, gritou para a mulher. Vou cuidar dos animais. Correu em direção aos estábulos dos bois e dos cavalos. Tia Emma largou o serviço e veio até a porta. Bastou um olhar para perceber o risco que já estava tão próximo. Depressa, Dorothy, gritou ela.
corra para o porão. Totó pulou nos braços de Dorothy e escondeu-se sob a cama. E a menina tentou tirá-lo de lá. Tia Emma, assustadíssima, abriu o alçapão e desceu pela escada até o buraco pequeno e escuro. Dorothy finalmente conseguiu pegar Totó e foi em direção à sua tia. Quando ela chegou à metade do quarto, ouviu-se um grande guincho do vento, e a casa balançou tão forte que a menina perdeu o equilíbrio e caiu sentada no chão. Então aconteceu uma coisa estranha. A casa girou sobre si mesma 2 ou 3 vezes e levantou-se lentamente no ar. Dorothy sentiu como se estivesse subindo num balão. Os ventos do norte e do sul encontraram-se justamente no ponto em que a casa ficava e fizeram dela o centro do ciclone. No ponto central do ciclone, o ar costumava ser calmo, mas a grande pressão do vento em todos os lados da casa fez que ela fosse subindo cada vez mais, até chegar ao ponto mais alto do ciclone. E lá ela permaneceu e foi carregada para muito longe, com a mesma facilidade com que se carrega uma pena. Estava muito escuro e o vento uivava terrivelmente à sua volta. Mas Dorothy percebeu que estava fazendo uma viagem tranquila. Depois dos giros do início e de outra vez em que a casa inclinou-se perigosamente, ela sentiu como se estivesse sendo embalada devagar, como um bebê num berço. Totó não estava gostando nada daquilo. Ele corria pelo quarto, ia de um lado para o outro latindo alto, mas Dorothy ficou sentada no chão, esperando para ver o que ia acontecer. Uma hora, Totó chegou bem perto do alçapão e caiu nele. A princípio, a menina pensou que o tinha perdido, mas logo viu uma de suas orelhas aparecendo no buraco, pois a forte pressão do vento empurrava-o para cima, de forma que impedia a queda. Ela correu para o buraco, pegou Totó pela orelha e puxou-o para dentro da casa. Depois fechou o alçapão, para evitar outros acidentes. As horas foram se passando, e aos poucos Dorothy venceu o medo, mas ela se sentia completamente só, e o barulho do vento era tão alto que ela quase ficou surda. No começo, ela se perguntou se não ia se quebrar toda quando a casa caísse no chão. Mas como o tempo passava e não acontecia nada de terrível, ela parou de preocupar-se e resolveu esperar calmamente para ver o que o futuro lhe reservava. Finalmente, ela rastejou no assoalho, ainda oscilante, chegou até a cama e deitou. Totó foi atrás dela e deitou-se ao seu lado. Apesar do barulho do vento e do balanço da casa, Dorothy fechou os olhos e dormiu profundamente. A conversa com os Munchkins. Ela foi acordada por um impacto tão súbito e forte que, se não estivesse deitada na cama macia, certamente teria se machucado. Mas nas circunstâncias em que o choque aconteceu, ela apenas tomou fôlego, perguntando-se o que teria acontecido. Totó pôs o focinho frio no seu rosto e começou a ganir. Dorothy sentou-se e notou que a casa não estava se movendo, nem estava escura, pois o sol entrava pela janela e iluminava o pequeno aposento. Ela pulou da cama e, com Totó nos seus calcanhares, correu e abriu a porta. A menina deu um grito de admiração e olhou em volta com os olhos esbugalhados diante da beleza da paisagem. O ciclone tinha colocado a casa, de forma muito suave para um ciclone, numa região de maravilhosa beleza. Havia encantadores gramados verdes em todos os lados, com árvores imponentes, carregadas de frutas suculentas e deliciosas. Por toda parte, havia escarpas com flores belíssimas, e pássaros com plumas raras e brilhantes cantavam e assobiavam nas árvores e arbustos. Logo ali adiante, um riachinho de águas brilhantes corria entre as margens verdes, murmurando de forma muito agradável para uma menina que passará a vida em secas e cinzentas campinas.
Enquanto ela observava com grande interesse a estranha e maravilhosa paisagem, percebeu que vinha em sua direção um grupo de pessoas muito esquisitas, as mais esquisitas que vira em sua vida. Elas não eram grandes como os adultos que conhecia, mas também não eram muito pequenas. Pareciam ser da mesma altura de Dorothy, que era uma menina bem crescida para sua idade, embora fossem, pelo que aparentavam, muito mais velhas. Eram 3 homens e uma mulher, e todos estavam vestidos de uma forma estranha. Eles usavam chapéus que iam se afunilando até uns 30 centímetros acima da cabeça, com sininhos em toda a volta das abas. Quando eles se movimentavam, os sininhos tiniam docemente. Os chapéus dos homens eram azuis. O chapéuzinho da mulher era branco, e ela usava vestido branco, com pregas que começavam desde os ombros, coberto de estrelinhas que brilhavam ao sol como diamantes. Os homens vestiam roupas azuis, da mesma tonalidade dos chapéus, e usavam botas bem engraxadas, com canos altos e azuis. Os homens, pensava Dorothy, era da mesma idade do tio Henrique, pois 2 deles tinham barba, mas a mulher era sem dúvida muito mais velha. Seu rosto era cheio de rugas, os cabelos quase brancos, e ela andava com certa dificuldade. Quando essas pessoas chegaram perto da casa de Dorothy, que estava no vestíbulo, pararam e cochicharam entre si, como se estivessem com medo de chegar mais perto. Mas a velhinha aproximou-se de Dorothy, inclinou-se um pouco e disse com voz suave: "Seja bem-vinda, nobre feiticeira, à terra dos Munchkins. Estamos muito agradecidos a você por ter matado a bruxa malvada do leste e por ter libertado este povo do seu jugo." Dorothy ouviu isso espantada. Por que a mulherzinha estaria chamando de feiticeira? E por que dizia que matará a bruxa malvada do leste? Dorothy era uma menininha inocente e pacífica, que fora carregada para milhas e milhas de distância de sua casa, e em toda a sua vida nunca matará nenhum ser vivo. Mas a mulherzinha estava esperando que ela respondesse. Então Dorothy falou, hesitante: "Você é muito gentil, mas deve haver um engano. Não matei ninguém." "Mas de qualquer forma, sua casa matou", respondeu a velhinha com um sorriso. "O que vem a dar no mesmo. Veja", continuou ela apontando para o canto da casa. "Ali estão as pontas dos pés, aparecendo embaixo daquele toro de madeira." Dorothy olhou e deu um gritinho de medo. Era verdade. Bem no canto da grande viga que sustentava a casa, apareciam 2 pés calçados com sapatos de prata de bico fino. "Meu Deus!" gritou Dorothy, apertando as mãos desesperada. "A casa deve ter caído sobre ela. O que é que eu faço?" "Não precisa fazer nada", disse calmamente a mulherzinha. "Mas quem era ela?" perguntou Dorothy. "Ela era a bruxa malvada do leste." "Como já disse", respondeu a mulherzinha. "Ela dominou os Munchkins por muitos anos, mantendo-os sob escravidão, dia e noite. Agora eles foram libertados e estão gratos a você por esse favor." "Quem são os Munchkins?" perguntou Dorothy. "São o povo que vive nesta terra do leste, que era dominada pela bruxa malvada." "Você é uma Munchkin?" perguntou Dorothy. "Não, mas sou amiga deles, embora viva na terra do norte. Quando eles viram que a bruxa do leste tinha morrido, mandaram um mensageiro veloz me chamar. E vim imediatamente. Sou a bruxa do norte." "Meu Deus!" gritou Dorothy. "Você é uma bruxa de verdade?" "Sim, sou", respondeu a mulherzinha. "Mas sou uma bruxa boa, e as pessoas gostam de mim. Não sou tão poderosa quanto a bruxa malvada que mandava aqui, senão eu mesmo teria libertado o povo. Mas eu pensava
que todas as bruxas eram más, disse a menina, que estava com um pouco de medo da presença de uma bruxa de verdade. Oh não, isso é um grande equívoco. Havia apenas 4 bruxas em toda a terra de Oz, e 2 delas, as que vivem no norte e no sul, são bruxas boas. Eu sei porque eu mesmo sou uma delas, e não posso estar enganada. As do leste e do oeste eram mesmo malvadas, mas agora que você matou uma delas, só restou uma bruxa má em toda a terra de Oz. A que vive no oeste. Mas, disse Dorothy depois de pensar um pouco, Tia Emma me falou que todas as bruxas já morreram há muito tempo. Quem é Tia Emma? Perguntou a mulherzinha. É a minha tia que mora no Kansas, que é o lugar de onde vim. A bruxa do norte pareceu refletir um pouco, com a cabeça baixa e os olhos no chão. Então levantou a cabeça e falou. Não sei onde fica o Kansas, nunca ouvi falar nesse lugar. Mas me diga uma coisa, é uma terra civilizada? Sim, claro, respondeu Dorothy. Então é por isso. Acho que não existe mais bruxas em terras civilizadas, nem mágicos, nem feiticeiros, nem magos. Mas sabe, a terra do Oz nunca foi civilizada, porque estamos separados do resto do mundo. Por isso ainda temos mágicos e bruxas entre nós. Quem são os mágicos? Perguntou Dorothy. Oz é o grande mágico, respondeu a bruxa, baixando a voz no sussurro. Ele é mais poderoso que todos os outros juntos. Ele vive na cidade de Esmeralda. Dorothy ia fazer outra pergunta, mas justamente nessa hora, os Munchkins, que tinham estado em silêncio até então, deram um grande grito e apontaram para o canto da casa onde a bruxa malvada jazia. Que foi isso? Perguntou a mulherzinha. Ela olhou para onde eles apontaram e começou a rir. Os pés da bruxa morta tinham desaparecido, restando apenas os sapatos de prata. Ela era tão velha, explicou a bruxa do norte, que secou muito rápido no sol. Ela acabou, mas os sapatos de prata são seus e você pode calçá-los. Ela se agachou, pegou os sapatos e, depois de tirar a poeira deles, entregou-os para Dorothy. A bruxa do leste tinha muito orgulho desses sapatos de prata, disse um dos Munchkins. E eles são encantados, mas nunca soubemos que tipo de encanto eles têm. Dorothy levou os sapatos para dentro de casa e colocou-os na mesa. Então voltou até os Munchkins e disse: Estou ansiosa para voltar para minha tia e meu tio, porque sei que eles vão ficar preocupados comigo. Vocês podem me ajudar a achar o caminho? Os Munchkins e a bruxa primeiro se olharam, depois olharam para Dorothy e balançaram a cabeça. No leste, não longe daqui, disse um deles, há um grande deserto que ninguém consegue atravessar. Mesmo acontece no sul, disse outro. Estive lá e vi. O sul é a terra dos Quadlings. Disseram-me, acrescentou o terceiro, que no oeste é a mesma coisa, e essa região, habitada pelos Inks, é denominada pela bruxa malvada do oeste, que a escravizaria se você cruzasse seu caminho. O norte é minha terra, disse a velha dama. Ela é limitada pelo mesmo deserto grande que rodeia a terra de Oz. Temo que você, minha querida, tenha que ficar vivendo conosco. Ouvindo isso, Dorothy começou a soluçar, pois estava se sentindo solitária em meio a toda essa gente desconhecida. Suas lágrimas pareceram causar pena aos generosos Munchkins, pois eles imediatamente tiraram seus lenços e começaram a chorar também. Quanto à velha senhora, tirou o chapéu e equilibrou-o na ponta do nariz, enquanto contava 1, 2, 3, com voz solene. Imediatamente, o chapéu transformou-se numa lousa, onde se lia em grandes letras de giz: Deixe que Dorothy vá para a cidade de Esmeralda. A velhinha tirou a lousa de giz e, depois de ler essas palavras, perguntou:
Seu nome é Dorothy, minha filha? Sim, respondeu a criança, levantando os olhos e enxugando as lágrimas. Então você tem que ir à cidade de Esmeralda. Talvez o mágico de Oz a ajude. Onde fica essa cidade? Perguntou Dorothy. Fica bem no centro do país e é governada por Oz, o grande mágico de que lhe falei. Ele é um homem bom? Perguntou a menina ansiosamente. Ele é um bom mágico. Se ele é um homem bom ou não, não posso dizer, pois nunca ouvi. Como posso chegar lá? Perguntou Dorothy. Você vai ter que ir andando. É uma longa viagem por uma região que em alguns lugares é agradável, mas em outros é escura e terrível. Mas vou usar todas as mágicas que conheço para protegê-la. Você não quer ir comigo? Pediu a menina, que começava a considerar a velhinha sua única amiga. Não, não posso fazer isso, respondeu ela, mas vou beijá-la, e ninguém ousará fazer mal a quem foi beijada pela bruxa do norte. Ela aproximou-se de Dorothy e beijou-a ternamente na testa, onde os lábios tocaram a menina, deixaram uma marca redonda e brilhante, como Dorothy notou depois. A estrada para a cidade de Esmeralda é calçada com tijolos amarelos. Não dá para se enganar. Quando você encontrar Oz, não tenha medo. Conte-lhe sua história e peça sua ajuda. Até logo, querida. Os três mânticas fizeram uma mesura e desejaram-lhe boa viagem. Depois desapareceram entre as árvores. A bruxa fez-lhe um sinal com a cabeça. Girou sobre si mesma 3 vezes apanhada no calcanhar esquerdo e logo desapareceu. Totó, muito surpreso, latiu bem alto quando ela sumiu, porque tivera tanto medo da bruxa que não ousou latir em sua presença. Mas Dorothy, sabendo que ela era uma bruxa, já esperava que desaparecesse exatamente dessa forma, e não ficou nem um pouquinho surpresa. Como Dorothy salvou o espantalho. Quando Dorothy ficou sozinha, começou a sentir fome. Foi até o armário, pegou um pedaço de pão e passou manteiga. Deu um pouco a Totó, pegou um balde da prateleira, levou-o ao riacho e encheu com água limpa e cristalina. Totó correu para as árvores e começou a latir para os passarinhos, pousados nelas. Dorothy foi buscá-lo e viu frutas tão apetitosas nos galhos que colheu algumas delas, pois era exatamente o que estava precisando para o café da manhã. Então ela voltou para casa e, junto com Totó, tomou bons goles de água fresca. Depois começou a preparar-se para a viagem à cidade de Esmeralda. Dorothy tinha apenas mais um vestido e, por sorte, ele estava limpo, pendurado ao lado da cama. Ele era de algodão xadrez, com listras brancas e azuis. Embora o azul já tivesse desbotado de tanto ser lavado, ainda era um belo vestido. A garota banhou-se cuidadosamente, pôs o vestido limpo e amarrou seu chapéuzinho rosa na cabeça. Pegou então uma cestinha e encheu-a com o pão do armário, cobrindo-o com pano branco. Depois olhou para os próprios pés e viu como seus sapatos estavam velhos e escragados. Eles não vão aguentar uma viagem tão longa, Totó. Totó olhou-a de baixo com seus olhinhos pretos, balançando a cauda para mostrar que tinha entendido. Foi então que ela viu sobre a mesa os sapatos de prata que tinham sido da bruxa do leste. Será que eles me servem? Disse ela a Totó. Eles são apropriados para viagens longas, pois não se escragam. Dorothy tirou os sapatos velhos de couro e calçou-os de prata, que lhe serviram como se fossem seus. Por fim, ela pegou a cesta. Vamos, Totó, disse ela. Vamos para a cidade de Esmeralda. Perguntar ao mágico de Oz como fazer para voltar ao Kansas. Ela trancou a porta e guardou cuidadosamente a chave no bolso do vestido. E assim, com Totó trotando ajuizadamente atrás dela, começou sua jornada. Havia muitas escadas na redondeza, mas não foi difícil achar a que era pavimentada com tijolos amarelos.
Logo ela estava andando animadamente para a cidade Esmeralda, com os sapatos tinindo alegremente no duro leito da escada amarela. O sol brilhava, os passarinhos cantavam docemente, e Dorothy não se sentia tão mal quanto era de se esperar de uma menina que fora arrancada, de repente, de sua terra e colocada numa terra estranha. Ela ia admirando a beleza dos lugares por onde passava. Havia belas casas de ambos os lados da estrada, pintadas de um suave azul celeste, e para além delas havia plantações de cereais e verduras em profusão. Era evidente que os Munchkins eram bons agricultores, capazes de produzir grandes colheitas. De vez em quando, ao passar por uma casa, as pessoas vinham vê-la e cumprimentá-la, pois sabia que ela os tinha libertado, destruindo a bruxa malvada. As casas dos Munchkins tinham um aspecto estranho. Todas eram circulares, tendo por teto uma grande cúpula e pintadas de azul, pois nessa terra do leste o azul era a cor favorita. Ao anoitecer, quando já se sentia cansada da longa caminhada e começava a se perguntar onde iria passar a noite, Dorothy chegou a uma casa um pouco maior que as outras. Muitos homens e mulheres estavam dançando no gramado verde em frente à casa. 5 pequenos violinistas tocavam o mais alto que podiam, e as pessoas estavam rindo e cantando. Havia também uma mesa cheia de nozes e frutas deliciosas, tortas e bolos e muitas outras coisas gostosas. As pessoas cumprimentaram Dorothy carinhosamente e a convidaram a cear e passear a noite com elas, pois aquela era a casa de um dos mais ricos Munchkins da região, e seus amigos se reuniram para comemorar juntos sua libertação da bruxa malvada. Dorothy fez uma bela ceia, servida pelo próprio dono da casa, o rico Munchkin, cujo nome era Bock. Depois ela sentou-se no sofá para ver as pessoas dançarem. Quando Bock viu os sapatos de prata de Dorothy, falou: "Você deve ser uma grande feiticeira." "Por quê?" perguntou a menina. "Porque você está usando sapatos de prata e matou a bruxa malvada. Além do mais, seu vestido tem a cor branca e só bruxas e feiticeiras se vestem de branco." "Meu vestido é liscado de branco e azul", disse Dorothy, alisando as dobras do vestido. "É muito bom que você use essas cores", disse Bock. "O azul é a cor dos Munchkins e o branco é a cor das bruxas. Assim, ficamos sabendo que você é uma bruxa amiga." Dorothy não sabia o que responder, porque todos pensavam que ela era uma bruxa, e ela sabia muito bem que era apenas uma menininha, que por acaso tinha sido levada a uma terra estranha por um ciclone. Quando ela cansou de apreciar a dança, Bock levou-a para dentro de casa e deu-lhe um quarto com uma bela cama. Os lençóis eram de tecido azul, e Dorothy dormiu profundamente até de manhã, com Totó enrodilhado no tapete azul ao lado da cama. No dia seguinte, bem cedo, ela tomou um belo café da manhã e ficou olhando o bebê Munchkin, bem pequeno, que, brincando com Totó, puxava-lhe o rabo, dava gritinhos e ria de um jeito que divertiu muito Dorothy. Totó despertava a maior curiosidade em todo o mundo, porque eles nunca tinham visto um cachorro antes. "Qual é a distância daqui à cidade de Esmeralda?" perguntou a menina. "Não sei", respondeu Bock muito sério. "Nunca estive lá. O melhor é ficar longe de Oz, a menos que se tenha alguma coisa a tratar com ele. Mas a cidade de Esmeralda é muito longe daqui, e você vai levar muitos dias para chegar lá. Esta região é muito rica e agradável, mas para chegar ao seu destino, você vai ter que passar por lugares inóspitos e perigosos." Isso assustou um pouco Dorothy, mas como ela sabia que só o grande Oz poderia ajudá-la a voltar para o Kansas, ela decidiu, corajosamente, continuar em frente. Despediu-se dos amigos e continuou a viagem pela estrada amarela. Depois de ter andado muitas milhas, decidiu parar e descansar um pouco. Então ela subiu numa cerquinha de madeira à margem da estrada e sentou. Do outro lado da cerca havia um grande milharal, não muito longe. Dorothy avistou um espantalho bem no alto de um poste.
para manter os passarinhos longe do milho maduro. Dorothy apoiou o queixo na mão e olhou pensativamente para o espantalho. Sua cabeça era um saquinho cheio de palha, com olhos, nariz e boca pintados, para representar o rosto. Um chapéu azul, velho e pontudo, que pertencera a algum Munchkin, cobria sua cabeça e todo o resto do seu corpo. Era um conjunto azul de peças gastas e desbotadas, também recheadas de palha. Os pés eram calçados com botas velhas de couro azul, como as que eram usadas por todos os homens daquele lugar. O corpo, fincado numa estaca, levantava-se acima do milharal. Quando Dorothy estava olhando atentamente a estranha face do espantalho, surpreendeu-se ao ver um dos olhos piscar devagarinho para ela. A princípio, pensou ter se enganado, pois os espantalhos do Kansas nunca piscavam, mas agora o espantalho fazia um aceno amistoso com a cabeça. Então ela desceu da cerca e andou até ele, enquanto Totó corria em volta da estaca latindo. "Bom dia", disse o espantalho com a voz um tanto áspera. "Você fala?", perguntou a menina admirada. "Claro", respondeu o espantalho. "Como vai você?" "Estou bem, obrigada", respondeu Dorothy educadamente. "Como vai você?" "Não estou me sentindo muito bem", disse o espantalho sorrindo. "É muito chato ficar espetado aqui em cima para espantar os corvos." "Você não pode descer daí?", perguntou Dorothy. "Não, por causa dessa estaca espetada nas minhas costas. Se você fizer o favor de me tirar daqui, vou ficar muito grato." Dorothy levantou os 2 braços e tirou o espantalho da estaca, o que foi fácil porque, sendo cheio de palha, ele era bem leve. "Muito obrigado", disse o espantalho, logo que foi colocado no chão. "Estou me sentindo um novo homem." Dorothy ficou espantadíssima com isso, porque lhe parecia muito estranho ver um homem de palha falar, fazer mesuras e andar ao seu lado. "Quem é você?", perguntou o espantalho, depois de espreguiçar-se e bocejar. "E para onde está indo?" "Meu nome é Dorothy", disse a menina. "Estou indo para a cidade de Esmeralda, para pedir ao grande Oz que me faça voltar ao Kansas." "Onde fica a cidade de Esmeralda?", perguntou ele. "E quem é Oz? Você não sabe?", retrucou ela surpresa. "Não sei mesmo. Eu não sei nada, sabe? Sou um espantalho, por isso não tenho cérebro", respondeu com tristeza. "Oh", fez Dorothy, "sinto muitíssimo por você. Será que se eu for para a cidade de Esmeralda com você, esse tal de Oz pode me conseguir um cérebro?" "Não sei dizer", respondeu a menina, "mas se você quiser, pode vir comigo. Mesmo que o Oz não lhe dê um cérebro, você não vai ficar em pior situação do que está agora." "Isso é verdade", disse o espantalho. "Sabe", continuou ele em um tom de confidência, "não me importo se minhas pernas, meus braços e meu tronco são espalhados, porque não sinto dor. Se alguém pisa no meu pé ou espeta um alfinete em mim, não tem importância, porque não sinto nada. Não gosto é que as pessoas me chamem de bobo, mas se minha cabeça é cheia de palha e não tenho um cérebro como a sua, como é que eu vou saber alguma coisa?" "Entendo como você se sente", disse a menina, que estava sentindo mesmo muita pena dele. "Se você vier comigo, vou pedir a Oz que faça tudo o que for possível por você." Dorothy ajudou-o a pular a cerca e eles começaram a andar no caminho pavimentado com tijolos amarelos em direção à cidade de Esmeralda. A princípio, Totó não gostou muito do novo membro do grupo. Ele farejava em volta do homem empalhado, como se desconfiasse que podia haver um ninho de ratos na palha, e muitas vezes rosnava para o espantalho. "Não se preocupe com Totó", disse Dorothy a seu novo amigo. "Ele não morde." "Não estou com medo", respondeu o espantalho. "Ele não pode ferir a palha. Deixe-me levar a cesta para você. Não me custa nada, porque eu não canso nunca. Vou contar um segredo a você", continuou ele, enquanto andava ao lado da menina. "Só existe uma coisa no mundo que me dá medo." "E o que é?", perguntou Dorothy. "O fazendeiro Munchkin."
Que fez você? Não, respondeu o espantalho. É um palito de fósforo aceso. O caminho pela floresta. Depois de algumas horas, a estrada começou a piorar cada vez mais. Eles andavam com tanta dificuldade que o espantalho toda hora tropeçava nos tijolos amarelos, que naquele trecho eram muito irregulares. Em alguns lugares haviam tijolos quebrados ou faltando, com buracos sobre os quais Totó pulava e dos quais Dorothy se desviava. O espantalho, como não tinha cérebro, andava sempre em linha reta, e por isso metia o pé nos buracos e caía de comprido nos tijolos duros. Mas ele nunca se feria, e Dorothy o levantava e o punha de pé novamente, e ele voltava a acompanhá-la, rindo alegremente de si mesmo. As fazendas não eram tão bem cuidadas como no começo da estrada. Havia muito menos casas e árvores frutíferas, e quanto mais eles avançavam, mais triste e solitária a região ia se tornando. Ao meio-dia, eles se sentaram à beira da estrada, perto de um riacho, e Dorothy abriu sua cesta e tirou um pedaço de pão. Ela ofereceu o espantalho, mas ele não aceitou. Nunca tenho fome, disse ele, e ainda bem que é assim, porque minha boca é só pintada, e se eu abrisse um buraco para poder comer, a palha ia sair e minha cabeça se deformaria. Dorothy percebeu que ele tinha razão, por isso fez que sim com a cabeça e continuou comendo seu pão. Conte-me alguma coisa sobre você mesmo e sobre sua cidade, disse o espantalho quando ela terminou de comer. Ela lhe contou tudo sobre o Kansas e como tudo era cinza e como o ciclone a carregará para essa terra de Oz. O espantalho ouviu-a com atenção e comentou: Não entendo como você pode pensar em sair desta bela terra e voltar para esse lugar seco e cinzento que você chama de Kansas. Isso é porque você não tem cérebro, respondeu a menina. Não importa quanto a terra da gente é triste e cinzenta. Nós, gente de carne e osso, preferimos viver em nossa terra que em qualquer outra, por mais bonita que seja. Não há lugar melhor que a casa da gente. O espantalho suspirou e disse: Claro que não posso entender isso. Se a cabeça de vocês fosse cheia de palha como a minha, todos vocês iriam morar em lugares lindos e ninguém viveria no Kansas. Sorte do Kansas que vocês têm cérebro. Você não quer me contar uma história enquanto a gente descansa? Pediu a menina. O espantalho olhou-a, meio aborrecido, e respondeu: Minha vida até aqui foi tão curta que na verdade não sei de nada. Só fui feito anteontem. Desconheço tudo o que aconteceu no mundo antes disso. Felizmente, quando o fazendeiro fez minha cabeça, uma das primeiras coisas que fez foi desenhar minhas orelhas, de forma que pude ouvir o que estava acontecendo. Ele estava com o Chromantic, e a primeira coisa que eu ouvi foi o fazendeiro dizendo: O que você acha dessas orelhas? Elas não estão certas, respondeu o outro. Não tem importância, disse o fazendeiro. O que importa é que são orelhas, o que era verdade. Agora vou fazer os olhos, disse o fazendeiro. Então ele pintou meu olho direito e logo que acabou, fiquei olhando para ele e para todas as coisas em volta com muita curiosidade, pois era a primeira vez que eu vi o mundo. O olho ficou muito bonito, comentou o Munchkin, que estava observando o fazendeiro. Azul é a cor certa para os olhos. Acho que vou fazer o outro um pouco maior, disse o fazendeiro, e quando ele fez o segundo olho, pude ver muito melhor do que antes. Aí ele fez meu nariz e minha boca. Mas não falei nada, porque não sabia para que servia a boca. Diverti-me olhando-os fazer meu tronco, meus braços e minhas pernas. Quando eles colocaram minha cabeça, fiquei muito orgulhoso, pois achei que era um homem como qualquer outro. Esse aí vai espantar bem os corvos,
disse o fazendeiro. Ele se parece muito com um homem. Mas ele é um homem, disse o ogro. E eu concordei inteiramente com ele. O fazendeiro me carregou debaixo do braço para o milharal e me colocaram numa estaca alta onde vocês me encontraram. Ele e seu amigo foram embora logo depois e me deixaram sozinho. Não gostei de ser abandonado desse jeito. Tentei andar atrás deles, mas meus pés não alcançavam o chão e fui forçado a ficar na estaca. Era uma vida muito solitária, pois eu não tinha nada em que pensar, uma vez que tinha sido feito há tão pouco tempo. Muitos corvos e outros pássaros vinham para o milharal, mas logo que me viam, iam embora, pensando que eu era um mantique. Isso me agradava, porque me fazia sentir uma pessoa importante. Um velho corvo veio aproximando-se de mim aos poucos, e depois de me olhar atentamente, empoleirou-se no meu ombro e disse: Não sei como esse fazendeiro pensou que ia me enganar de forma tão boba. Qualquer corvo que tenha um mínimo de senso pode ver que você é recheado de palha. Então ele pulou junto dos meus pés e comeu todo o milho que quis. Outros pássaros, vendo que eu não lhe fazia nenhum mal, vieram comer o milho também. Logo, tinha um montão deles perto de mim. Fiquei muito triste, porque isso significava que, na verdade, eu não era um bom espantalho. Mas o velho corvo me consolou, dizendo: Se você ao menos tivesse um cérebro, seria um homem como qualquer outro, e melhor que alguns deles. O cérebro é a única coisa que vale a pena ter nesse mundo, seja para um homem, seja para um corvo. Depois que os corvos se foram, pensei muito sobre isso e decidi que ia tentar conseguir um cérebro. Por sorte, você veio e me tirou da estaca. E pelo que você diz, o grande Oz vai me dar um cérebro logo que chegarmos à cidade de Esmeralda. Espero que sim, disse Dorothy muito séria. É tão chato alguém sentir que é bobo. Bem, disse a menina, vamos embora. E passou a cesta para o espantalho. Agora não havia mais cercas à beira da estrada, e as terras não eram cultivadas. À noitinha, eles chegaram a uma grande floresta, onde as árvores eram tão altas e tão juntas que seus galhos encontravam-se no alto, acima da escada de tijolos amarelos. Sob as árvores estava quase totalmente escuro, porque os galhos tapavam a luz do dia. Mas os viajantes não pararam e continuaram floresta dentro. Se a estrada vai floresta dentro, deve ir também floresta fora. E se a cidade de Esmeralda fica no fim da estrada, a gente deve ir por onde quer que a estrada passe, comentou o espantalho. Todo mundo sabe disso, disse Dorothy. Claro. Por isso eu também sei. Se eu precisasse de cérebro para imaginar isso, nunca teria dito o que disse. Depois de 1 hora mais ou menos, a luz sumiu por completo e eles começaram a tropeçar, envolvidos pela escuridão. Dorothy não conseguia ver nada, mas Totó sim, pois alguns cães veem muito bem no escuro, e o espantalho afirmou ser capaz de ver tão bem como se fosse dia. Dorothy pegou no seu braço e conseguiu continuar andando sem dificuldade. Se você vir alguma coisa ou algum lugar onde a gente possa passar a noite, me fale, disse ela. É muito desagradável andar no escuro. Logo depois, o espantalho parou. Estou vendo à nossa direita uma cabana feita de galhos e toros de madeira, disse ele. Vamos até lá. Sim, claro, respondeu a menina. Estou exausta. Então o espantalho conduziu-a por entre as árvores até chegarem à cabana, e Dorothy encontrou uma cama de folhas secas num dos cantos. Ela deitou-se imediatamente e, com Totó ao seu lado, caiu em sono profundo. O espantalho, que nunca se cansava, ficou em pé no outro canto e esperou pacientemente até o amanhecer. O resgate do homem de lata. Quando Dorothy acordou, o sol brilhava entre as árvores, e Totó há muito estava fora caçando passarinhos.
O espantalho continuava de pé no seu canto, esperando por ela pacientemente. Precisamos procurar água, disse Dorothy. Por que você quer água? Perguntou ele. Para lavar o rosto da poeira da escada e para beber com pão seco, senão ele embola na garganta. Deve ser incômodo ser feito de carne e osso, disse o espantalho, porque pensativamente vocês precisam dormir, comer e beber, mas de qualquer forma vocês têm cérebro. E deve valer a pena todo esse sacrifício para ser capaz de pensar direito. Eles saíram da cabana, andaram por entre as árvores e chegaram a um regato de águas claras, onde Dorothy bebeu e banhou-se. Em seguida, tomou o café da manhã. Ela viu que não tinha sobrado muito pão na cesta e sentiu-se grata ao espantalho por não precisar comer, pois a comida mal dava para ela e para o Totó. Quando ela terminou a refeição e estava prestes a voltar à escada, tomou um grande susto com um gemido ali perto. — Que foi isso? Disse ela apreensiva. — Não tenho a menor ideia, respondeu o espantalho. Mas a gente pode ir ver o que é. Naquele instante, ouviram outro gemido, e o som parecia vir de trás. Voltaram-se e andaram alguns passos, floresta dentro, e Dorothy percebeu alguma coisa brilhando num raio de sol, que atravessava os galhos das árvores. Ela correu até lá e parou com um grito de surpresa. Uma das grandes árvores havia sido parcialmente cortada, e ao lado dela, com um machado levantado em uma das mãos, havia um homem totalmente feito de lata. Sua cabeça, braços e pernas eram colados ao corpo, mas ele estava completamente imóvel, como se não pudesse fazer nenhum movimento. Dorothy e o espantalho olharam-no assombrados, enquanto Totó latiu bem alto, deu uma mordida na perna de lata e machucou a boca. — Você gemeu? Perguntou Dorothy. — Sim, respondeu o homem de lata. — Gemi. Já faz mais de um ano que eu gemo, e nunca ninguém me ouviu nem veio me socorrer. — O que posso fazer por você? Perguntou ela gentilmente, porque estava comovida com o tom triste da voz do homem de lata. — Pegue uma lata com óleo para lubrificar minhas articulações. Elas estão tão enferrujadas que não posso me mexer. Se forem lubrificadas, logo vou ficar bem novamente. A lata de óleo está numa prateleira na minha cabana. Dorothy correu até a cabana, achou a lata de óleo, voltou e perguntou ansiosa. — Onde são suas articulações? — Primeiro lubrifique meu pescoço, respondeu o homem de lata. Dorothy lubrificou a articulação do pescoço. Ela estava tão enferrujada que o espantalho teve que pegar a cabeça de lata, movê-la devagarinho para um lado e para o outro, até voltar a funcionar normalmente, e o homem poder virar a cabeça sozinho. — Agora ponha óleo nos meus braços, disse ele. E Dorothy lubrificou-os, e o espantalho foi dobrando-os cuidadosamente, até sair toda a ferrugem, e eles ficaram como novos. O homem de lata deu um suspiro de satisfação, baixou o machado e encostou-o na árvore. — Foi uma grande ajuda, disse ele. Fiquei segurando esse machado desde que enferrujei. Estou contente em poder finalmente pô-lo no chão. Agora, se vocês lubrificarem as juntas de minhas pernas, vou ficar bom novamente. Então eles puseram o óleo em suas pernas e elas puderam mover-se livremente. O homem de lata agradeceu muitas vezes pela sua libertação, pois parecia ser criatura muito educada e muito reconhecida. Eu teria ficado lá para sempre, se vocês não tivessem vindo, disse ele. O fato é que vocês salvaram minha vida. Como vocês chegaram até aqui? Estamos a caminho da cidade de Esmeralda, para ver o grande Oz, respondeu Dorothy. Paramos em sua cabana para passar a noite. Por que vocês querem se avistar com Oz? Perguntou ele. Quero que ele me mande de volta ao Kansas, e o espantalho quer que Oz põe um cérebro em sua cabeça, respondeu a menina. O homem de lata refletiu um instante, depois disse: Você acha que o grande Oz pode me dar um coração? Bem, acho que sim. Seria tão fácil quanto dar um cérebro ao espantalho. É verdade, respondeu o homem de lata.
Se você consentir, junto-me ao grupo e vou à cidade de Esmeralda, pedir que Oz me ajude. Vamos, disse o espantalho animadamente. E Dorothy acrescentou que a sua companhia lhes daria muito prazer. O homem de lata pôs o machado no ombro e eles andaram pela floresta, até chegarem à Estrada Amarela. O homem de lata pediu a Dorothy que guardasse a lata de óleo em sua cesta. Se eu tomar chuva e enferrujar novamente, vou precisar muito desse óleo. Foi uma sorte ter esse novo companheiro com eles, porque logo que retomaram o caminho, chegaram a um lugar em que as árvores eram tão grandes e grossas que fechavam a estrada. Mas o homem de lata fez seu machado funcionar e trabalhou tão bem que logo abriu caminho para a turma toda. Enquanto andava, Dorothy estava tão absorta em seus pensamentos que não notou o espantalho tropeçar no buraco e rolar para a beira da estrada. Ele teve de chamá-la para que o ajudasse a levantar. Por que você não deu a volta em vez de pisar no buraco? Perguntou o homem de lata. Eu não sei de nada, respondeu o espantalho. Sabe, minha cabeça é cheia de palha, e por isso vou ao grande Oz, pedir-lhe que me dê um cérebro. Entendo, disse o homem de lata, mas no final das contas, um cérebro não é a melhor coisa que existe no mundo. Você tem cérebro? Perguntou o espantalho. Não, minha cabeça é completamente oca, respondeu o homem de lata. Mas eu já tive cérebro e coração também. E tendo experimentado os dois, prefiro ter coração. Por quê? Perguntou o espantalho. Vou lhe contar minha história e você vai saber. Então, enquanto andavam pela floresta, o homem de lata contou a seguinte história. Sou filho de um lenhador que cortava árvores na floresta e as vendia para ganhar o pão de cada dia. Quando cresci, tornei-me também lenhador. E depois que meu pai morreu, cuidei de minha mãe, enquanto ela viveu. Então resolvi me casar, para não ficar sozinho. Havia uma moça, Munchkin, muito bonita, e logo me apaixonei por ela. A moça, por sua vez, prometeu se casar comigo quando eu ganhasse bastante dinheiro para construir uma casa para ela. Comecei, então, a trabalhar mais do que nunca. Essa moça, porém, morava com uma velha muito preguiçosa, que não queria que ela se casasse, pois era ela que cozinhava e fazia todo o trabalho doméstico. A velha então procurou a bruxa malvada do leste e prometeu-lhe 2 ovelhas e uma vaca se ela conseguisse impedir o casamento. A bruxa malvada encantou meu machado e quando eu estava trabalhando duro no meu melhor dia, pois estava ansioso para conseguir a casa nova e minha esposa o mais rápido possível, o machado escorregou de minha mão e cortou minha perna esquerda. A princípio, encarei aquilo como uma grande desgraça, porque sabia que com uma perna só não se pode ser um bom lenhador. Mas então fui a um ferreiro e ele me fez uma perna de lata. A perna funcionou muito bem, logo que aprendi a usá-la, mas isso irritou a bruxa malvada do leste, porque ela havia prometido à velha que eu não iria casar com a bela Munchkin. Quando comecei a cortar lenha de novo, meu machado escorregou e cortou minha perna direita. Voltei ao ferreiro e ele me fez outra perna de lata. Depois disso, o machado encantado cortou meus braços. Primeiro um, depois o outro. Mas não me deixei intimidar e os substituí por braços de lata. A bruxa malvada fez o machado escorregar e cortar minha cabeça. E a princípio pensei que estava acabado. Mas aconteceu que o ferreiro veio e me fez uma cabeça nova de lata. Imaginei que assim tinha derrotado a bruxa malvada e passei a trabalhar mais do que nunca. Mal sabia eu, porém, da crueldade de que minha inimiga era capaz. Ela imaginou uma nova maneira de destruir meu amor pela bela Munchkin. Fez que o machado escorregasse mais uma vez e cortasse meu corpo ao meio, dividindo-me em 2 metades. Mais uma vez, o ferreiro veio em meu socorro. Ele me fez um tronco de lata, fixou nele a cabeça, os braços e as pernas de lata, articulando-os de forma que eu podia me mexer tão bem quanto antes.
Mas que tristeza, agora eu não tenho mais coração. Por isso, perdi todo o amor que tinha pela moça Munchkin e não me importei mais em me casar com ela. Suponho que ela ainda more com a velha e espere por mim. Meu corpo brilhava ao sol e eu me orgulhava muito dele. Pouco importava agora se o machado escorregasse, porque ele não podia mais me cortar. O único perigo era que minhas juntas poderiam enferrujar, mas passei a ter uma lata de óleo na minha cabana, e eu mesmo cuidava de me lubrificar sempre que era preciso, mas certo dia esqueci de fazer isso. Fui pego por uma tempestade, e antes que pudesse pensar no perigo que isso representava, minhas juntas tinham enferrujado. E fiquei preso na floresta até ser socorrido por vocês. Foi muito difícil suportar, mas durante o ano que passei aqui, tive tempo de refletir que a maior perda que sofri foi o meu coração. Quando estava apaixonado, eu era o homem mais feliz do mundo, mas ninguém pode amar se não tem um coração. E por isso, estou decidido a pedir a Oz que me dê um. Se ele fizer isso, volto para casa com Munchkin. Tanto Dorothy quanto o espantalho interessaram-se muito pela história do Homem de Lata e agora entendiam por que ele estava tão ansioso para conseguir outro coração. De qualquer forma, disse o espantalho, vou pedir um cérebro em vez de um coração, pois um bobo, mesmo tendo coração, você sabe o que fazer com ele. Vou querer um coração, respondeu o Homem de Lata. Um cérebro não faz uma pessoa feliz. E a felicidade é a melhor coisa do mundo. Dorothy não falou nada, porque não sabia qual dos dois amigos estava com a razão. Pensou então que se conseguisse voltar para o Kansas e para sua tia Emma, não importava se o Leandor ficasse sem coração e o espantalho sem o cérebro, ou se ambos conseguissem o que queriam. O que a preocupava era que quase todo o pão tinha acabado e que da próxima vez que ela e Totó comessem, ficariam com a cesta vazia. É verdade que nem um homem de lata, nem um espantalho comiam, mas ela não era feita de lata nem de palha, e não podia viver sem se alimentar.